Meu nome é Eduardo Baratstalber e eu vou falar um pouco sobre coesão textual. A coesão textual nada mais é do que a organização de um texto, seja qual for ele. É a ligação das partes de um texto. Quando construímos temos o entendimento de que ele vai ser composto de frases, a junção delas e não elas isoladas. Por isso é necessário essa conexão para um melhor entendimento. Um detalhe importante da coesão textual é que ela vai ser a responsável pela não repetição de vocábulos de palavras dentro de um texto. São dois os tipos de coesão textual, a referencial e a sequencial. A coesão referencial é quando um termo substitui. Ela ocorre quando os elementos coesivos ou conectivos retomam ou anunciam palavras, frases ou sequências que exprimem fatos ou conceitos. Coesão sequencial ocorre por meio dos componentes do texto, que estabelecem relação semântica entre períodos ou palavras. Podemos citar também os mecanismos de coesão referencial. A anáfora, ela ocorre quando o termo já dito é recuperado. A catáfora é quando um termo pressuposto aparece após o termo coesivo. A elipse ela se dá quando um elemento do texto é retirado para evitar a repetição. E a reiteração é decorrente da repetição do mesmo item lexical do mesmo procedimento. E por último, tem a justaposição, que serve para estabelecer a sequência do texto, indicando o tema ou mudança de assunto. Vale ressaltar também a importância da coesão textual, pois os elementos da coesão, as preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais deixam claro qual é a relação lógica entre cada ideia, dando ao leitor uma indicação do rumo do que a frase vai tomar. O que acontece é que a falta desses elementos acaba dando a impressão de que o conteúdo é difícil de entender. E o problema que isso geralmente leva é a compreensão pobre do conteúdo, além da possibilidade do leitor nem querer terminar o texto. Por isso é tão importante a coesão textual e a junção de todos esses elementos. Bom, eu sou Luiz Felipe e eu vou falar aqui um pouco da coesão textual. Coesão textual nada mais é do que a lógica do texto, ou seja, uma forma em que os elementos se completam, né? Se complementam para dar sentido ao texto, à frase e tudo. Esse tipo de mecanismo faz com que as palavras e frases sigam uma ligação, possibilitando a compreensão. Para garantir a coesão, o texto deve conter elementos que permitem que sejam feitas ligações entre diferentes partes do texto, bem como a sequência de ideias do mesmo, ou seja, tanto para a ligação, quando a pessoa quer fazer uma ligação do primeiro parágrafo com o terceiro, ou diretamente no primeiro parágrafo, da primeira linha para a segunda, para a terceira, não importa a sequência, ele sempre quer sempre esses complementos, sempre esses elementos para fazer essa ligação. Pode ser tanto com o primeiro parágrafo, com o segundo, com o terceiro, o quarto, ou no mesmo parágrafo, entre as linhas, entre as palavras, tudo sempre para fazer a mesma ligação. A correlação dos verbos trata da correta utilização dos tempos verbais, garantindo uma coesão temporal, ordenando os acontecimentos de maneira lógica e linear, possibilitando a compreensão da sequência dos fatos. Isso se dá a compreensão de tudo, para poder a sequência. Os verbos são usados, a correlação dos verbos é usada da maneira em que dê um sentido, para que o texto não perca o sentido dele, e sim que ele comece de um jeito e vai seguindo toda aquela linha para manter o mesmo contexto, a mesma história, sempre indicando para todos que possam entender o mesmo fato. Ou seja, a pessoa está contando uma história sobre uma vez que ela foi para algum lugar, viajar e tudo, e aí ela sempre vai ter que usar frases ou verbos ou ler palavras para seguir aquele pensamento que ele está. Porque em algum momento, se ele, do nada, ele
Aí eu fui pescar, tô lá pescando, aí do nada ele muda assim, mas eu fui andar de carro também e tô lá conversando. Não vai dar certo, ele tem que seguir aquele pensamento, aquele segmento, ele tem que continuar daquele jeito para que ele possa dar um sentido à história dele, ao texto dele. Ele não pode em momento algum, como é que eu posso falar aqui? Em momento algum ele não pode mudar ou colocar alguma coisa fora do contexto, porque senão o texto perde totalmente o rumo, ninguém vai entender nada. Isso que se trata, coesão textual, a forma em que o texto fique correto, em que dê para compreender, dê para entender tudo. Quem começa a ler já vai entender tudo que se trata. E é isso. Isso que é a coesão textual. Como é que eu posso falar aqui? Em momento algum ele não pode mudar ou colocar alguma coisa fora do contexto, porque senão o texto perde totalmente o rumo, ninguém vai entender nada. Isso que se trata, coesão textual, a forma em que o texto fique correto, em que dê para compreender, dê para entender tudo. Quem começa a ler já vai entender tudo que se trata. E é isso. Isso que é a coesão textual. Boa noite. Meu nome é João Mateus, do primeiro período de Direito Noturno. Hoje eu venho até aqui falar sobre coesão. O que é coesão? Coesão é uma ferramenta utilizada para redigir texto, redigir redação, trecho, frase. E ela é muito importante porque ela vai dar coesão ao texto, vai dar um significado, uma coerência, vai fazer com que você entenda o texto. E a coesão, ela existe vários elementos dentro dela. Vou citar alguns aqui. A retomada de texto. Com a coesão, podemos retomar um trecho que foi dito no texto anteriormente. Por exemplo, José e Renato são irmãos. Este é calmo, aquele é explosivo. Este se refere a José, aquele a Renato. Esses é um exemplo dos elementos de coesão. Também existe o anafórico. Basicamente, o que é o anafórico? O anafórico é o que acabamos de falar, que é a retomada de texto. Mas também é preciso saber aplicar ela da forma correta. Até porque existem erros quando alguém vai aplicar a coesão. Vou até citar um aqui. O PT e o PMDB entrou em desacordo por causa de sua proposta de aumento de salário. Esse trecho não foi empregado da forma correta. Por quê? Qual foi o sujeito que criou o desacordo? O PT ou o PMDB? Não foi implícito, né? Então aqui gerou uma ambiguidade. Basicamente, isso é uma ambiguidade. E a única forma de corrigir uma ambiguidade é redigindo o texto. E a forma correta seria a proposta de aumento de salário formulada pelo PT provocou desacordo com o PMDB. Olha, a única solução foi redigir o texto de uma forma coerente, de uma forma que dê um significado ao trecho. E isso basicamente é a coesão. Boa noite, professor. Eu me chamo Breno Fonseca e estou aqui para fazer a conclusão do nosso trabalho. Muitas pessoas têm como, às vezes, confundir coesão com coerência. E não é bem assim, né? Resumindo o desenvolvimento e a introdução do pessoal, a coesão é tudo aquilo que é coerente naquilo que se fala, faz ou escreve, né? E já a coerência é tudo que é coerente em relação a algo, ou uma escolha. Exemplo, eu escolho branco porque simboliza a paz, né? E para encerrar essas considerações sobre o uso dos elementos de coesão,
Convém dizer que, às vezes, cria-se o paradoxo semântico provocando determinados efeitos de sentido. Pode-se conseguir, por exemplo, um efeito de humor ou de ironia, ou revelar um preconceito estabelecendo uma relação de contradição entre dois segmentos, que geralmente não são vistos como contraditórios. Então, a aplicação desses elementos coesivos favorece a clareza dos textos, principalmente nos parâmetros jurídicos. Dessa forma, o estudo da coesão por nós, futuros bacharéis em direito, é de grande relevância, pois essa espécie de gênero textual é o que necessita da gente desenrolar-se nas palavras sem rodeios, a fim de que criamos um fluxo, algo que se torne constante, que seja do dia a dia, do cotidiano. E vale falar também que o uso inadequado dos elementos coesivos, além de ofuscar a clareza dos textos, dificulta a compreensão e a construção por parte do leitor da coerência textual, o que faz do texto uma coisa fácil de se entender aos olhos de um cidadão comum. É uma coisa que se torna inteligível, uma coisa bem mais fácil para as pessoas quando se usamos da maneira correta a coisa. Então é isso, professor. Está concluído.